Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Malena e esse daqui é o meu canal. E no vídeo de hoje eu vim contar um pouco pra vocês como foi o meu primeiro semestre na faculdade de Geologia. Pra quem não sabe, eu tenho um Instagram de estudos, que é o malena.studies, e nesse Instagram mostra um pouco mais sobre a minha rotina de estudante, posto foto dos meus resumos da faculdade, dou dicas de estudos, planejamento, então vão lá me seguir que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, aproveita, se inscreve, deixa o like de vocês e ativa o sininho pra não perder, porque toda semana sai vídeo novo aqui no canal. Mas então é isso, chega de enrolação e bora pro vídeo! Para quem não sabe exatamente o que é geologia, geologia é aquela ciência que vai estudar sobre a origem da Terra, a estrutura dela, como ela se desenvolve, como ela funciona. Então, assim, a gente basicamente estuda para entender o nosso planeta Terra e às vezes até mesmo outros planetas. Então é muito incrível, uma ciência muito interessante. Eu falo um pouco mais sobre o porquê que eu escolhi geologia em outro vídeo, então vou deixar aqui nos cards para vocês irem lá assistir. E é isso, e o engraçado é que vocês vão poder ver, tipo, a minha evolução, eu antes ou no início do curso e eu depois de ter cursado o primeiro semestre, então isso é legal também, inclusive eu vou assistir o vídeo depois. Então, deixa eu situar vocês, eu entrei na faculdade ano passado, em 2020, né? E eu só consegui cursar o primeiro semestre por causa da pandemia, da quarentena, que atrasou tudo. Então, como é que foi? As minhas aulas tinham começado mais ou menos por fevereiro e eu cheguei a ter um mês de aula presencial na faculdade, primeiro semestre. E, gente, esse mês foi incrível, juro pra vocês. Nossa, velho. O ano começou tão bem ano passado e acabou, tipo, com a pandemia e tudo, estragou tudo, mas enfim. E eu vou contar um pouco pra vocês como foi esse primeiro mês de aula presencial. Chegando lá, tipo, eu conheci a minha turma, que é uma galera muito legal, a gente se aproximou assim logo de cara. Isso é uma coisa boa, né, do curso de Geologia, pelo menos da universidade que eu estudo, que é o UFRN, que fica em Natal, porque a galera do departamento de Geologia é muito unida. E de cara eu já me dei super bem com o pessoal da minha sala, mas eu já escutei muitas pessoas relatando e falando que isso não é o mais comum na faculdade. Geralmente é um pouco mais difícil de tu fazer amizade, porque a galera já tá mais velha, o povo já tem seus amigos, enfim, não sei muito bem. Eu sei que em geologia deu certo e eu fiz várias amizades. Então, digamos que pra entrar na faculdade pra mim não foi algo tão impactante quanto é pra maioria das pessoas, no sentido da mudança de ensino médio e faculdade. Por quê? Eu fiz meu ensino médio no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que é o IFRN, e eu fiz o técnico em mineração. Então, primeiro, no técnico em mineração, eu já tive muito contato com matérias da área de geologia. Então, não foi tão impactante assim ter aulas tão específicas na faculdade, porque eu já tinha uma noção do assunto. Além disso, o IFRN é como se fosse uma pequena faculdade no ensino médio. Para vocês, a maior diferença vai ser que não vai existir aquilo de bagunça na sala de aula, do povo bagunceiro que fica conversando. Isso não existe na faculdade, é todo mundo sentado, comportado e, tipo, escutando. Se tu não quer assistir aula, tu sai da sala, tu não é obrigado a ficar lá. Então, eu acho que é por isso que também não faz muito sentido a pessoa ficar lá conversando e bagunçando, porque se ela não quer assistir aula, ela sai da sala e tá tudo bem, tipo, de verdade. Aí isso depende de você tem que saber lidar com a sua liberdade, saber lidar com a liberdade de eu posso sair do meio da aula agora, mas se eu sair agora eu não vou aprender o assunto, então é melhor ficar e aprender. Ninguém vai te obrigar a ficar lá, mas você tem que ser inteligente e saber, não, vou ficar aqui porque eu vou aprender melhor e vou conseguir tirar uma nota melhor na prova. Então, sei lá, tu tem que ter essas sacadas. O ritmo da faculdade é mais puxado do que ensino médio. Não sei se eu me atrevo a dizer que é mais puxado do que o terceiro ano do ensino médio, de pré-vestibular, de pré-ENEM que tu tá aí se preparando, ou se não é mais ou menos igual. Eu estudei muito pra entrar na faculdade e eu sinto que a minha rotina de estudos daquela época tá sendo bem parecida com agora. Eu tenho uma rotina muito cheia, tanto por causa das matérias, que eu só pago 5, nem são tantas assim, gente que paga muito mais, quanto por causa dos projetos, tanto também pelo meu Instagram, pelo YouTube, que eu também considero eles como uma forma de trabalho que eu me dedico e que eu tenho um tempo reservado do meu dia para me dedicar a vocês, digamos. Bom, agora mais especificamente sobre o curso de Geologia, as matérias que eu paguei no primeiro semestre foram Cálculo 1, Química Geral e Inorgânica, Topografia, Geologia Geral 1 e Mineralogia e Cristalografia. Bom, em Geologia Geral a gente estuda mais conceitos gerais de geologia para que os alunos tenham uma base boa ao decorrer do curso, para que eles entendam as principais coisas do nosso planeta e que são muito importantes.
Em cristalografia e mineralogia, a gente estuda sobre a formação dos cristais, dos minerais e a classificação deles também, porque existem diversos minerais no nosso planeta e é muito importante a gente ter uma noção de como eles se classificam, de quais são esses minerais, para que eles servem para a nossa sociedade, como é que eles são usados na indústria e tudo isso. Então é mais ou menos isso que a gente estuda. E na parte prática dessa matéria, que eu ainda não paguei, a gente estuda um pouco mais sobre as propriedades físicas, até químicas dos minerais. E a gente estuda essas propriedades fazendo pequenos experimentos neles. Em topografia, a gente estuda mais sobre a forma do nosso planeta e como a gente faz medições de terrenos. Eu não sei muito bem como explicar, mas tem bastante matemática também e é uma matéria um pouco chatinha. Tu precisa aprender a usar GPS, teodolitos, alguns equipamentos, mas eu acho que é isso. Eu também não sei muito o que falar dessa matéria, porque eu não gosto muito dela. Em cálculo 1, a gente estuda coisas básicas de cálculo que se aplicam em muitas outras matérias da faculdade, como em química, em física e até nos outros cálculos, que no caso em geologia eu não vou pagar. Mas a gente estuda basicamente limites, integrais e derivadas. Em Química Geral e Inorgânica, a gente estuda a maioria desses assuntos que a gente até já viu no ensino médio. É uma matéria assim fácil no geral, se você estiver dominando bem a química que tu teve no ensino médio, e às vezes em algumas questões ela pode ser um pouquinho mais aprofundada, mas nada muito difícil. Inclusive, uma das coisas que eu recebo muito no meu Instagram de galera, de umas pessoas que estão interessadas em cursar geologia, é se tem muitas exatas. E sim, gente, geologia tem muitas exatas. Se você é uma pessoa que tem muita dificuldade em exatas, você vai ter muita dificuldade no curso de geologia. Se tu é uma pessoa que não gosta muito de exatas, mas sabe desenrolar, show, porque, não é o principal do curso, mas tem muito. Então é muito bom vocês ficarem atentos a isso também. Essas eram as matérias que eu tive nesse primeiro mês de aula presencial. E era muito legal ter aula presencial. As minhas aulas preferidas presenciais era de mineralogia, porque lá a gente tinha aula no laboratório de mineralogia e tinha vários minerais, várias rochas lá. E era muito legal poder ver o que a gente via na teoria, na prática. E eu também gostava das aulas de cálculo. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa facilidade com exatas, mas mesmo assim eu preciso estudar bastante para eu conseguir me dar bem numa prova e para eu conseguir aprender bem um assunto. E eu curtia ver as aulas de cálculo, anotar direitinho, entender o que o professor estava falando. Então acho que essas eram as duas aulas que eu mais gostava. Eu também gostava muito do conteúdo da aula de geologia geral, mas a aula em si eu achava um pouco cansativa porque eram muitos horários, sabe? Mas o conteúdo é um dos meus preferidos, sem sombra de dúvidas. E eu estudei muito esse conteúdo sozinha mesmo aqui em casa, lendo livros e todas essas coisas. Só que o que acontece, gente? Porque nesse primeiro mês eu tive todas essas aulas presenciais. Só que com a pandemia, com a quarentena, eu parei de ter todas essas matérias, interrompeu tudo. E depois de muito tempo, mais ou menos em junho e julho, a faculdade resolveu fazer um semestre remoto experimental. E nesse semestre remoto, nenhuma dessas matérias que eu comecei a pagar no primeiro mês estavam sendo ofertadas. Então eu paguei duas matérias, que foi Física 1, que é mecânica, e Ecologia. Física 1 é uma matéria que eu só iria pagar no segundo semestre da faculdade, mas eu resolvi adiantar logo nesse semestre experimental que teve, então eu já me livrei de Física 1 e paguei Ecologia, né? E aula EAD, gente, aula remota é muito cansativo. Eu particularmente não gosto de ficar sentada por horas e horas na frente de um computador escutando um professor falar. Eu acho cansativo demais, eu até prefiro assistir videoaulas, porque eu posso assistir quando eu quiser, eu posso pausar, posso anotar, mas assim, aula ao vivo, não gosto. Prefiro mil vezes presencial. Mas enfim, gente, depois que acabou esse semestre experimental, o semestre que eu comecei lá no início do ano com todas aquelas matérias continuou a partir de outubro, se eu não me engano, ou foi setembro, outubro, foi mais ou menos por aí. Então eu terminei de pagar todas aquelas matérias lá no início do ano na forma remota. Só que o que acontece? A matéria de mineralogia e cristalografia é uma matéria muito prática. Então os professores dividiram essa matéria em teórico e prática, a gente pagou a parte teórica e a parte prática a gente vai pagar agora quando melhorar a situação da pandemia, quando a gente puder ir na faculdade, ir no laboratório, analisar os minerais e todas essas coisas. Uma coisa que eu achei assim muito legal que a minha turma teve que fazer no primeiro mês de aula, quando ainda era presencial, foi um experimento de mineralogia que a gente praticamente tinha que fazer o nosso próprio cristal em casa. Então,
Esse daqui foi o cristal que eu fiz, é um cristal artificial e foi uma experiência bem interessante, inclusive tem uns destaques lá no meu Instagram de estudos que mostra todo o processo que eu fiz esse cristal. E assim, gente, pra quem cursa geologia, eu acredito, assim como muitos outros cursos, é muito ruim ter aula assim, EAD, ensino remoto, porque é um curso muito prático, a gente tem que ir pra laboratório, a gente tem que pegar as amostras de rochas, de minerais, analisar. A gente tem que ir pra campo, ver tudo que a gente aprendeu em sala de aula, na teoria, na prática. E por isso é muito ruim ter assim ensino remoto. E eu confesso que foi um pouco desmotivante pra mim no início. Eu não achava assim tão mágico, tão legal ter aula de faculdade como eu achava quando era presencial. Porque quando era presencial eu ia pra faculdade, eu via meus amigos, eu tinha laboratório. E era uma rotina totalmente diferente. E aquilo sim me motivava. Eu gostava daquela rotina. Em relação a materiais que eu usei para estudar nesse semestre, os principais livros que eu usei foi esse daqui, que é o Para Entender a Terra. Eu comprei ele pela internet porque antes eu usava da biblioteca, mas como não tinha mais biblioteca, eu comprei um para eu ter para mim e também porque ele vai ser muito útil ao decorrer do curso e tudo isso. E o outro é o Manual dos Minerais, eu não lembro direito o nome do livro, mas eu vou deixar escrito aqui, que eu usei mais para a matéria de mineralogia. E esse daqui mais para a matéria de geologia geral. Em relação a notas, no geral as minhas notas elas foram boas, eu não tirei nenhuma nota baixa. A minha nota mais baixa foi 7,2 em topografia, que eu realmente não gostava de topografia, gente. Ou matéria chata. Eu ainda mais tinha 4 horários seguidos na sexta-feira, nos últimos horários da sexta-feira. Aí ninguém merece, né, gente? Sério. A parte prática de topografia, que você precisa mexer com um equipamento chamado teodolito, até que é legal, sabe? Só que a gente não teve essa parte prática por causa da pandemia, então a gente ficou só na teoria mesmo. E bom, gente, semana que vem já vai começar o meu segundo semestre na faculdade. Esse segundo semestre também vai ser totalmente remoto, aula online. E eu vou pagar 5 matérias no total. As matérias mais específicas de geologia vai ser Geologia Geral 2 e Geomorfologia. Aí depois eu vou pagar Álgebra Linear, Físico-Química e Física 3. Como eu já paguei Física 1, eu tô adiantando Física 3, que seria uma matéria que eu só iria pagar no terceiro semestre. Então eu tô adiantando e pagando no segundo semestre. A gente não precisa pagar Física 2 porque o assunto que é visto em Física 2 é muito parecido com o que a gente vê em Físico-Química, que eu já vou pagar nesse semestre de agora também. Eu também me matriculei na matéria de mineralogia e cristalografia prática, mas muito provavelmente eu não vou ter essa matéria, então por isso que eu só tô falando que eu vou pagar essas 5 mesmo. Então, vocês não precisam ter medo da faculdade, o ritmo é mais puxado, mas basta vocês se organizarem direitinho que eu tenho certeza que no final vai dar tudo certo. Mantenham calma, vai ter situações estressantes demais, vai ter situações que vocês não vão entender nada de uma matéria, mas procurem sempre a ajuda dos amigos de vocês, dos veteranos, e lidar com todas as situações com calma que no final vai dar tudo certo. Mas então, gente, esse daqui foi o vídeo do meu primeiro semestre na faculdade de Geologia. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like de vocês, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo, porque sai toda semana por aqui. É isso, um beijo pra vocês e até a próxima!